Boa noite a todos. Estamos para iniciar mais um estudo sobre a nossa série sobre a cura e a libertação dos problemas, emoções negativas que nos atingem a todos nós. Hoje, em particular, veremos a questão da raiva, da ira e outros sinônimos, né? Cólera e sintomas a respeito desses sentimentos, que são naturais em nós. Vamos entender como podem se originar. Lembrando que não somos da área da psicologia, não iremos fazer uma abordagem técnica dessa área, mas dentro do que a cultura geral nos permite, né? E entendemos porque cada um de nós passou em algum momento, criança, adolescente, jovem ou na fase adulta, a raiva, a ira, o senso de injustiça, a indignação, né? Como nós reagimos? Fervemos, explodimos, isso é natural. Porém, aos olhos de Deus tem cura e é possível lidar, tratar, aprender, e para isso nós utilizaremos sempre a palavra de Deus, a história de um homem, e faremos as conexões com a, um episódio que nós vimos na série 1 sobre saúde emocional, tá bom? Então, não se frustre, não ache que a gente está necessariamente repetindo, a gente repete um pouco, a gente avança, faz uma outra abordagem, então sempre estamos contribuindo, tá bom? Se você tiver alguma questão, você pode anotar, pode enviar no chat, quem está ao vivo, e depois nós vamos conversar, debater sobre nossas experiências, por que não, né? Contar um testemunho. Acho que isso é muito valioso, porque a experiência dos outros nos ajuda muito. E quem for assistir depois da gravação, também pode colocar sua pergunta no YouTube, sua experiência, e compartilhar. Se foi bom, te ajudou, a ideia é compartilhar para que outros também sejam beneficiados com esse conteúdo, tá bom? Então, hoje nós entenderemos o mecanismo que dispara os efeitos desses sentimentos negativos, e como nós podemos lidar diante da presença de Deus com esses sentimentos, tá bom? Então, como sempre, nós vamos abrir a palavra de Deus e precisamos do poder do Espírito Santo para explicarmos e entendermos essas lições. O irmão Misael vai orar por nós, por favor. Querido Deus, Criador de todo o universo, mantenedor de todos os detalhes do mesmo, e nosso Redentor, um Deus tão poderoso, um Deus tão amoroso. Mais uma vez estamos na tua presença, clamando pela tua que tu envies o Espírito Santo para dirigir o estudo de hoje. Um tema muito importante que nos ajuda a melhorar a nossa vida para ser melhores testemunhas da tua graça, da tua misericórdia, que a gente aprenda bem o tema de hoje, que o Espírito Santo seja o nosso professor, que ele use o irmão Johan para esse instrumento teu para clarear esse assunto na nossa mente e que a gente cresça na graça, no conhecimento, para ser uma luz ao nosso redor, contribuir para atrair as pessoas através da nossa vida para ti, nosso procedimento. Que esse estudo seja bem profícuo para todos nós, bem proveitoso, e nós oramos e confiamos na tua presença, nos traga luz nesse assunto tão importante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Então, nós vamos começar com um texto bíblico a respeito do que nós almejamos, né? Um texto de Paulo, escrito aos Romanos, um conselho oportuno, e se está na Bíblia, é possível de entendermos e aplicarmos com o poder e a graça de Deus. Vejam o que Paulo diz aos Romanos: a ninguém torneis mal por mal. Procurar as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. É um verso maravilhoso do ponto de vista da prática, né? Porém,
é difícil da gente praticar, principalmente a primeira parte. Quando alguém nos faz mal, nos agride, não nos respeita, fala coisas grosseiras, mentiras, calúnias, ou uma série de agressões que são do dia a dia, né, deste mundo em pecado, nós naturalmente tendemos a revidar com a mesma moeda. Faz parte da nossa natureza. E a cultura se vende, se propaga a autodefesa, a justiça própria. E nós temos visto na nossa série, né, que o reino de Deus é baseado em sentimentos e reações opostas àquelas que nós naturalmente sentimos. Então, no reino eterno de Deus, lá no céu, nós não teremos sentimento de vingança, indignação, raiva, ira, sentimentos naturais que hoje na Terra fazem parte de nós. Então, como nós estamos em fase de preparação, e neste período do nosso deserto, nós estamos admirando ao nosso Deus e tentando ser luz para os outros, nós precisamos trabalhar essas questões também em nós, enquanto somos úteis para os outros. Lembrando que precisamos, nós somos o foco, né? O nosso preparo não consiste em olhar para nós mesmos, o nosso preparo consiste em olhar para Jesus. Então, nessa perspectiva, nós vamos falar a respeito como lidar quando nós sentimos coisas naturais, justas, inclusive, que nos fazem mal. O texto ainda diz, né? Se for possível, só um minutinho, já já, já já vão trazer um copo com água aqui. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E aqui nós lidamos com essa questão do perdão. Nos relacionamentos vamos ferir, vamos ser feridos, haverão desentendimentos, falta de comunicação, o conflito vai aparecer, e o conselho de Paulo, depois de pagarmos bem ao mal que nos fizerem, é que nós estejamos em paz com todos os homens. E esse tipo de paz só é possível atingir quando nós temos dentro de nós a paz que excede todo entendimento humano, a paz que vem de Jesus. Então essa é a base daquilo que nós estamos pensando mostrar no estudo de hoje, na perspectiva da aplicação de algo possível de ser atingido, tá bom? Paz, perdão, devolver com bem aqueles que nos fazem o mal. Mateus 5:44 diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Vejam, Jesus está subindo muito mais ainda o patamar do conselho dado por Paulo. É possível amar aos nossos inimigos? Primeiro, nós precisamos desfazer o conceito equivocado de amor que se vende por aí, no dicionário, no chat GPT, na nossa concepção, na nossa educação, o que foi passado para nós. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. E é uma decisão do ponto de vista humano. A pessoa é Deus, né? O Filho e o Espírito Santo que criaram um plano para o nosso resgate, porque nos amam. E a nós cabe a decisão de buscá-los para mudarmos sentimentos ruins e retribuirmos com bem o mal que nos fazem. Então, não é uma questão de sentimento,
Porque se dependesse do sentimento, a gente pegaria as nossas palavras, faríamos justiça, explodiríamos, né? Determinados lugares, pessoas, nossos pensamentos nos levam para qualquer tipo de situação que, entre aspas, alivie nosso desconforto e raiva. Então, não é uma questão de gostar, passar a querer estar perto dos inimigos. Não é. E nunca será. E não é o que Jesus nem Deus estão pedindo para nós. O que estão pedindo é amar, ou seja, buscar a Deus para que por Ele e através dele tenhamos decisões prudentes, sensatas, oportunas para aqueles que nos fazem mal. Não uma ação-reação, não vingança, não senso de justiça própria. Descansar na justiça divina para que Ele faça justiça no devido momento e a faça da maneira correta. Tá bom? Então, cabem esses argumentos aqui, que são baseados na Bíblia, para que nós entendamos que o que Deus não está nos está pedindo não é gostar, amar em termos de sentimentos. Amar é pedir perdão a Deus por esse sentimento ruim, que é a raiva por outra pessoa, sermos transformados por ele e então, minimamente, não devolver com a mesma moeda para aquele que nos está nos ferindo. E, como frutos do Espírito Santo, nós poderemos, inclusive, orar por essas pessoas, pedir bênção, pedir sabedoria, que eles entendam o que fizeram, que eles recebam o Espírito Santo, que eles estejam abertos a compreenderem que fizeram errado, e que podem, talvez, reconhecer a sua atitude e vir e pedir perdão para nós. Mas nós não podemos esperar a mudança para que a nossa transformação ocorra. É o que nós vamos ver no estudo de hoje também, tá bom? Então, o que que é a raiva? O que é esse sentimento de ira? Será que hoje nós estamos cativos a esse sentimento? Alguns de nós, e como eu mencionei, né, offline, eu mesmo tenho essa dificuldade. Ainda, talvez quem me conhece não manifesta, porque eu já melhorei muito, graças a Deus, mas ainda estou lidando com essas questões no dia a dia, né? Porque agora nós temos a correria, o trabalho, a educação dos filhos, a gente fala, repete as coisas não acontecem, porém a gente já tem a maturidade para poder lidar de melhor maneira que como no passado, né? Quando éramos crianças, adolescentes, jovens, impetuosos, falávamos o que pensávamos. Então, estamos nessa jornada. Espero que você se identifique também, né? Se não for com o assunto de hoje, com os anteriores, com os futuros, para que possamos juntos trocarmos experiência e crescermos, tá? Então, qual é a resposta que nós damos quando alguém nos agride, não nos respeita, desconsidera nosso respeito, consideração, né? Quando alguém grita, seja justa ou injustamente conosco, nós devolvemos mal com mal, é, passamos a olhar essas pessoas como nossos inimigos, temos condições de seguir os conselhos dados por Paulo e por Jesus para aqueles que nos fizeram mal? E se não conseguimos, e se nos frustrarmos, porque o patamar desses conselhos são muito elevados para a nossa realidade, como podemos aprender a lidar com isso? Então, a primeira questão, um pouco que óbvia, né, é entendermos que a raiva e a ira, a cólera, é uma emoção que surge como maneira de autoproteção. É, é uma resposta diante de uma situação que perdeu o controle. A gente tentou o diálogo, a gente falou, repetiu, é, as questões não mudaram e então a gente manifesta através de um grito essa raiva, essa ira, como uma maneira da gente
indiretamente entendermos que estamos impotentes para mudar o outro, para que o outro faça o que a gente quer, mesmo que seja bom e justo, para que a gente seja respeitado, seja o que for, tá? Estamos falando de questões justas e dignas, tá? Porque existem raivas e cóleras e reações que são totalmente infantis, indignas, descabidas, não estamos falando delas, né? Estamos falando daquelas que de fato são baseadas numa injustiça. Então, por que é autoproteção? Porque acho que a defesa própria, né, se manifesta através da força, do aumento do volume de voz, da expressão, para que a outra pessoa fique em alerta e não continue fazendo aquilo que gerou esse sentimento de raiva. Então, quando pensamos que não existe outra saída, outra solução, começamos a gritar, começamos a ficarmos irados e os nossos gestos mudam nossos pensamentos. E as mentiras que cobrem esse sentimento de autoproteção podem ser, alguns deles, por exemplo, quanto mais bravo eu ficar, mais irado, quanto mais alto eu gritar, né, é, menos serei atingido novamente por aquela situação, pessoa, circunstância que está gerando esse sentimento em mim, ok? Então é uma mentira. E vocês têm visto na nossa primeira série, né, de que as mentiras são a base dos pensamentos, perdão, das nossas crenças, que se tornam pensamentos, que se tornam falas, que se tornam hábitos, que se tornam comportamentos. Por isso que havíamos dito, né, que a base da do nosso enfoque saúde emocional é em que eu acredito. Qual é a verdade ou qual é a mentira que sustenta os meus sentimentos negativos? Então, outra mentira é que nós, ao ficarmos mais irados, estamos defendendo os nossos direitos. Não é a melhor maneira, não é uma forma mais prudente. É, talvez outra mentira seja que, estando mais perto de obter o que nós queremos, manifestarmos maior tonalidade de voz, agressividade e assim por diante. Então, entendendo bem por alto, né? Se fosse um psicólogo, poderia falar horas e horas de cada um desses itens. Mas isso é bem por alto do que nós sabemos que se passa dentro de nós. Então, a ciência entende de que a ira é um sentimento explosivo de curto prazo e que a longo prazo pode causar sérios problemas em nós. Só para vocês terem uma ideia, a Universidade de Yale fez um estudo e identificou que 1 minuto de raiva, né, pode abalar o nosso sistema imunológico por em torno de 6 horas. Então vejam que quem sente a raiva, a ira, a cólera é sempre o mais atingido e não necessariamente aquele que está provocando, né? Então vejam se existe essa conexão mente, corpo, espírito, tudo fica abalado. A gente na sequência não vai ter vontade de ir para a igreja, ir para o trabalho, falar com fulano, falar com outra pessoa, vamos virar a cara e a gente vai perder o controle da situação e a nossa saúde poderá ser comprometida se isso se tornar um hábito ou até mesmo um vício, né? Porque a pessoa faz, eu revido e eu vejo que a outra pessoa se liga ou se toca e então a gente entende que essa é a maneira de tratar ou lidar com as pessoas e não é. Então, como nós podemos obter cura e libertação da raiva e da ira? A raiva pode ser uma maneira de escondermos questões da nossa impotência, não existe mais diálogo, não existe mais solução. É outra mentira, sempre existirá. É claro que nós não podemos mudar as pessoas, até, nem mesmo Deus pode mudar as outras pessoas, mas se nós mudarmos, se a nossa lupa, se a nossa visão de mundo for diferente, já será um milagre, né? É, e quando nós lidamos com a nossa realidade natural, nós entendemos o que o pastor Bulhon repetiu por muitas vezes, né? Qual é a natureza que nós estamos alimentando? A carnal ou a espiritual? Qual delas vence de forma natural?
qual ela é mais alimentada. E nós estamos dizendo com isso de que, porque existem situações, né, obviamente, onde o próprio Cristo manifestou indignação, foi pura e santa, ele nunca pecou. Ele fez justiça, ele expulsou ladrões, expulsou pessoas que negociavam com a fé, ele derrubou as coisas que estavam nas mesas, moedas, animais, expulsou pessoas que estavam, em lugar de serem facilitadores para os crentes irem para Deus, eles estão negociando com a fé das pessoas. Então, existem manifestações corretas de indignação quando não perdemos o controle. Quando nós disciplinamos alguém, né? Pode ser um líder, o nosso próximo, nosso filho, nosso cônjuge, de maneira assertiva, sem ferir, porém, sem perder o controle e sem gerar mágoa no outro lado. É lógico, nós não podemos controlar o que o outro vai sentir, e essa é a parte que nós precisamos ter cuidado, porque o que magoa é o que nós não sabemos, porque lembra que a gente falou sobre isso na nossa série? O que nós sabemos, o que nós falamos, é o que tem menos efeito na outra pessoa. O que nós não sabemos, o que a outra pessoa vai pensar daquilo que nós falamos, é que vai gerar um problema maior, porque é aquela pessoa que vai decidir matutar, pensar, se irar, não dormir e tantas outras coisas, né? Então, na luta entre a nossa natureza e o que nós sabemos que deveríamos sentir ou fazer, quem vence? Qual é a nossa reação natural? Vejamos o que diz Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Parafraseando com outro texto de Paulo, poderíamos dizer assim, né? Em Cristo Jesus não existe condenação. Então, a lei nos ajuda a entendermos quão longe estamos de Cristo e quanta graça ainda nós precisamos. Já se estamos no Espírito, a lei ela se torna secundária, desnecessária do ponto de vista de que estamos vivendo no Espírito, guiados por Ele e fazendo o que Jesus se agrada. Então, nessa luta entre o bem e o mal, as nossas reações naturais, o que é a carne, né? E o espírito que nós almejamos ter, o espírito de Cristo, né? A mesma paz, mansidão, nós precisamos entendermos que ficar bravos, buscar vingança, responder, revidar, não é a melhor saída. E creio que quem experimenta isso sabe. Não precisa ser cristão, não precisa ser é, psicólogo para entender quanto mal nos faz sentirmos raiva, ok? Então, o conselho de Cristo é para nós fazermos bem, revidarmos com bem para aqueles que nos fazem mal. Todo o conselho de Cristo é para nosso bem-estar, e vejam, né? Se nós buscando em Deus essa opção não natural, quem será beneficiado não será o agressor, seremos nós. E segundo ponto, ele tem poder para que isso possa ser cumprido em nós. Então, o problema é que quando nós olhamos a situação, olhamos a injustiça, olhamos o motivo, entendemos que é justo no nosso sentimento de raiva, então, geralmente estamos olhando para quem? Para o nosso comportamento, para a nossa justiça própria, para as nossas emoções, estamos sendo o centro da situação. Estamos magoados, estamos feridos, indignados. Então, nós nos olhamos como um produto que já está terminado, está pronto. E quando nós vemos o resultado, né, nós nos decepcionamos porque não é algo bom de se sentir. Então, sabemos que a santificação é uma jornada, é um processo, haverão quedas, haverá um aprendizado, haverá maturidade, e pela ação do Espírito Santo haverá uma mudança, tá bom? Então, quando vemos esses conselhos de Jesus, que são inatingíveis, sob os nossos olhos, nós podemos crer e termos fé de que são atingíveis pelo poder de Deus. Ok? Então, quais são os resultados emocionais da raiva? O primeiro deles, obviamente, é a
ira, a cólera, a raiva. O segundo é a tristeza, porque passado esse sentimento de fúria, né? Eu tenho a sensação de que não está adiantando, eu já quero desistir, a outra pessoa não mudou, eu já estou sentindo isso por muitas vezes, e essa tristeza pode trazer, inclusive, ou desencadear a depressão, sentido do gosto por viver, né? E está conectada também à questão da ansiedade. A ansiedade, por quê? Porque é baseado no sentimento de querer uma mudança, de querer uma reação diferente, de querer resolver a situação, ou até mesmo de que essa situação vai se repetir, não vendo mudanças na outra parte, né? Ou na situação e circunstância que gera raiva. Então, estas três, né? Essas três palavras aqui são justamente as três emoções mais recorrentes quando alguém sente ou sofre raiva. Em muitos casos, as pessoas podem ter algum item desses mais notável, mais forte do que outros. Então, é paradoxal, né? Como que uma pessoa que está triste, ela sente raiva. Parece que não combinam, mas uma coisa leva a outra. Então, muitos se protegem para que não sejam abusados, não sejam maltratados, não sejam feridos novamente com raiva. E no fundo estão essas questões mais profundas emocionais, da tristeza, da depressão, sentimento de não ser um aceito, não ser respeitado, e tantos outros que são baseados em mentiras, como nós havíamos falado na nossa primeira série, tá bom? Então, como nós precisamos lidar? Primeiro, precisamos assumir que sentimos, somos assim, e nós temos a figura de um inimigo ou um agressor ou aquele que está gerando essa situação em nós. O princípio do doente, né? O doente, ele precisa assumir que tem uma doença para poder buscar ajuda no hospital e então o médico poder fazer algo por ele. Quando nós negamos essa situação, não, eu só fico indignado, aquilo não me afeta, mas na verdade estamos querendo mostrar algo que não somos, ou uma fachada, ou por manter a aparência, né? Não é o melhor caminho. Então precisamos pensar que somos e temos esse problema, tá bom? Somos coléricos, raivosos, da maneira como vocês entenderem, ok? Então, vamos agora para a Bíblia e vamos examinar um capítulo do livro dos Salmos para entendermos as expressões que Davi usou para lidar com a raiva que ele tinha. Tá bom? Vocês sabem, e como introdução, os Salmos são livros que contêm orações, clamores, súplicas, sentimentos sinceros dos salmistas para com Deus, quando eles lidaram com o seu próprio pecado, um sentimento de raiva, indignação. Então, o que nós vamos ver nesse salmo é a expressão de um coração sincero e aberto que tem um motivo de ser, né? Se Deus permitiu que palavras rudes de raiva fossem expressas no livro dos Salmos, é porque há um propósito para o nosso aprendizado quando nós analisamos os detalhes, neste caso de Davi, as suas palavras, tá bom? Então, leiamos juntos Salmo 109, versículos 1 e 2. Davi passou por uma situação que lhe trouxe muita raiva, muita indignação. E nós vamos entender, passo a passo, como Davi elaborou suas palavras, não identificou aquele que provocou esse sentimento nele, mas ele despeja toda a sua ira, raiva, indignação ao Senhor em uma oração e a questão se torna muito, muito difícil de entendermos do ponto de vista espiritual, porém há um ponto de virada e nessa análise dessa oração nós vamos entender justamente as lições para a nossa vida, tá bom? Ó Deus do meu louvor, não te cales. Ele começa reconhecendo quem é Deus e ele admira esse Deus, né? Porque ele o louva. Ele está pedindo o quê?
uma ação, uma reação diante do clamor dele. Pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Então, é alguém que está falando mentiras contra ele, ou descrevendo mentiras daquilo que talvez ele tenha feito, falado, no seu reino, na sua família, ou no relacionamento com esta pessoa. Tem falado contra mim com língua mentirosa. Entendemos que Davi está expressando a história através das suas palavras sinceras a Deus. Como nós nos identificamos com Davi? Você já passou por uma situação semelhante? Falaram mal de você? Fofocaram e depois você soube que estavam comentando a respeito da sua vida, né, da sua família? Pessoas teceram mentiras, enganos, ou inventaram, ou talvez elas não tinham esse interesse, mas já que o rumor, né, a fofoca foi se espalhando, em algum momento surgiu, se desviou da verdade, e mesmo sem pessoas terem essa intenção, se criou uma situação que provocou desconforto e raiva em você, em nós. Versículos 3 e 4. Eles me cercaram. Há um grupo que está ouvindo aquele mentiroso, aquele caluniador, né? Não, num aspecto de que a questão ganhou proporções, né, sociais. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. E aqui nós não vamos especular, né, porque tantas situações que poderiam surgir, poderia ser Absalão, poderia ser um dos filhos, poderiam ser os parentes de Urias, né, o falecido, poderiam ser inimigos, pessoas que queriam o trono dele, poderiam ser sacerdotes, pessoas no entorno dele, tá? Em recompensa do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Então é interessante que ele fez bem, ele, como rei, né, como soberano, ele, imagino, talvez fornecia moradia, sustento, alimentação, e eles devolveram a ele com mentiras. Essa foi a recompensa que ele recebeu. Porém, ele está fazendo o quê? Como fez Ana, como fez Jó, os personagens que já estudamos na nossa série, né? Ele abriu o coração a Deus em oração. Quem faria isso com Davi? Não vamos especular, a gente citou alguns nomes, né? Poderia ser uma filha, um filho, não sabemos. Esse não é o caso. Vejam a importância da não identificação neste caso. Não há necessidade de saber, ok? Do ponto de vista da inspiração bíblica. Não se revela a mudança ou arrependimento dessa pessoa que provocou esse mal em Davi, porque isso não é essencial para a mudança que Davi vai obter, tá bom? Então, não conhecemos esses detalhes porque não é necessário para nosso crescimento e nossa salvação. Então, o que vamos tentar fazer aqui é destrinchar, analisar a oração de Davi feita a Deus com o coração sincero. A pergunta que surge aqui é, né, qual é a emoção que mais aparece nos versículos que nós vamos ler? Vejam, qual é a emoção? Se vai coincidir com o título do nosso estudo de hoje. Versículos 5 a 9. E me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Então aqui aparece o quê? Mal, ódio. Põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Vejam que Davi está desejando que o inimigo esteja ao lado dessa pessoa. Está sentindo ódio. Quando for julgado, saia condenado. Ele sabe que a outra pessoa errou, mentiu, e por isso ele pede o quê? Que seja julgado e que certamente seja condenado. E a sua oração se lhe torne em pecado, porque ele crê que a outra pessoa está na oração, está pedindo perdão, está sendo mentiroso para com Deus, porque também foi mentiroso para com ele, Davi. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Vejam como ele muda o teor das suas palavras e ele deseja o mal.
Ele deseja que a outra pessoa não fique empregada, não tenha o seu sustento, perca os seus direitos. Sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. O que que Davi está desejando para essa pessoa? A morte. Então vejam que Davi vai gradativamente, de forma crescente, abrindo seu coração de forma tão honesta que ele está falando o que ele deseja para outra pessoa. O que não é nada bom, porque Jesus mesmo disse, né? Se você desejar o mal para o seu próximo no seu coração, você já está pecando. E se ele está desejando matar, é como se ele estivesse matando. E não há necessidade de Jesus ter dito isso depois da existência de Davi, porque o pecado sempre foi e será o mesmo, ok? Próximos versículos. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos. Olha, depois da morte dele, já que eles vão perder o pai, o sustento, que eles sejam pedintes, que percam o seu sustento. Ele está desejando mal, neste caso, talvez, ou com certeza, a pessoas inocentes, os filhos daquele mentiroso, daquela pessoa que fez mal a Davi. E busquem pão fora dos seus lugares desolados. Na nossa cultura, né? A gente às vezes diz, né? Quando nós passamos uma situação difícil, não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Às vezes nós dizemos isso só para repetir, ou porque a gente ouviu, ou porque de fato às vezes vem de um coração sincero, né? Olha, eu passei uma situação difícil, não desejo nem para a pessoa que eu menos gosto. Mas quando somos honestos conosco mesmo, né, e com os nossos próprios sentimentos, porque o pior dos enganos é o auto-engano, quando a gente começa a falar palavras até mesmo para Deus ou para nós mesmos em pensamentos e não coincidem com os nossos sentimentos, estamos criando um conflito que pode gerar um desvio de sentimento e reação racional na nossa mente, tá? Então vejam, ele está sendo honesto com seus pensamentos e seus sentimentos. Lance o credor mão de tudo quanto tenha. Olha, se ele tiver uma dívida, que esse credor ele pegue tudo dele, da família dele, e despojem os estranhos do seu trabalho. Olha, ele está desejando que outras pessoas roubem o patrimônio, os bens dessa pessoa. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Vejam que interessante aqui, né? Não se fala o que essa outra pessoa fez porque não vem ao caso, ok? Pode ser uma mentirinha branca, uma mentira gigantesca, pode ser uma colúnia, pode ser toda uma trama, um complô para tirar o reino, para tirar a vida de Davi, porque não interessa. O que interessa aqui é como Davi está lidando com seus sentimentos ruins, seus sentimentos negativos, levando em oração ao trono de Deus, tá bom? Então, nós não podemos nos compararmos com o próximo, nem com situações anteriores, quando nós estamos lidando com os nossos sentimentos ruins. Em que sentido comparação? Mas fulano já passou por isso, fizeram coisas ruins e você está indignado só por isso, né? Ou nós mesmos, no passado já fizeram isso comigo e agora por que eu estou sentindo tanta raiva se é uma situação diferente? E nunca será, né? Uma pessoa diferente causando em nós efeitos, não é a mesma, pode ser a mesma pessoa em anos diferentes que nós teremos reações iguais ou diferentes. Não existe uma regra, tá? Por humanos que somos. Vejam o texto que continua, né? Versículo 13 a 15. Desapareça a sua posteridade, ou seja, que o nome dele seja rasgado, que não haja herança, que não haja legado, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Ele quer que essa pessoa e sua família desapareçam. Esteja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais e não se apegue o pecado de sua mãe. Ele está pedindo o que, Senhor? Guarda todo o mal, mentira que ele fez, não apagues, né? Não perdoes de uma outra maneira a sua iniquidade e faça justiça.
Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Ele quer o quê? Apagar qualquer rastro, para que nenhuma outra pessoa sofra o que Davi está sofrendo. E que Deus seja implacável, que seja justo na avaliação do próprio Davi. Eu coloquei aqui uma ilustração, não para sugerir que foi Absalão, não para dizer que nós conseguimos identificar o agressor, o caluniador, mas só para trazer algo que eu gosto muito, que são os paralelismos. Você sabe que Davi foi traído por Absalão, né? E Absalão era alguém que Davi amava muito. Absalão quis tomar o reino de Davi. Absalão traiu a confiança de Davi. Absalão fez muitas coisas contra o seu pai. Devolveu com mal todo o bem que Davi fizera para ele. De novo, nós estamos dizendo que o Salmo 109 foi escrito por causa de Absalão. Mas o paralelo que eu quero fazer é que Davi representa Jesus, porque Jesus foi traído por todos seus amigos. Não vou dizer que somente por Judas, todos eles o traíram, o abandonaram no momento do Getsemane, na cruz, eles fugiram. Mas o que se destaca, obviamente, é Judas, né? Então, é Jesus carregou todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos e pelas suas feridas nós somos curados. Então, nessa perspectiva, se você sentiu tudo que Davi está expressando, ou mais ou menos, eu não sei, Jesus se compadece de você porque ele sentiu também na pele isso. E creio eu com mais intensidade, porque ele foi traído por todos, não foi apenas por Judas. Ele foi traído por você, foi traído por mim. Então Jesus, ele carrega muita dor e uma bagagem muito mais de indignação do que Davi, do que qualquer um de nós, e mesmo nós somando tudo que nós sentimos, não conseguiríamos colocar em Jesus tudo que ele passou e sentiu. Porém, ele lidou com a transformação que ele buscava no seu pai. Buscava Deus e ele lidou, não se vingou de Judas, curou, sarou a orelha, né? Que Pedro tinha cortado daquele que estava querendo prender a Jesus, e vocês conhecem muito bem, ele pagou com bem aqueles que fizeram o mal. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, o ponto aqui é sempre colocarmos no centro de todas as atenções a Jesus. Davi é um espelho, Davi é uma gotícula, né? Uma pálida imagem do que Jesus seria. Alguém que sentiria tudo isso de forma natural, porque em semelhança de nós, sofreu todas as nossas dores, mas ele não pecou. Então, Davi está atingindo os pais, os descendentes, o legado, o emprego, está pedindo justiça, está pedindo que outra pessoa morra, está pedindo que ela desapareça, né? E algo também que a gente não comentou na série anterior, embora tenhamos analisado sobre um outro ponto de vista essa história, é que os judeus eles colocam os salmos dentro da liturgia, né? Cerimonial dos seus cultos, os salmos para serem tocados, cantados. Mas dado o teor das palavras de Davi, este salmo não é escolhido para esse tipo de rituais ou liturgia nos templos. Mas isso não é problema, né? Porque está na Bíblia, e se está na Bíblia, Deus permitiu, o Espírito Santo inspirou para que Davi e a sua experiência fosse uma lição para cada um de nós, tá bom? Então, é, independente de quem for, se foi uma das esposas de Davi, se foi uma filha, se foi alguém do trono do reino, não sabemos e não há necessidade. Davi, o que importa aqui é que Davi está abrindo o seu coração a Deus
E as palavras com as quais começaram o texto, né? Não te cales, né? Me ouça e me responda. Vamos continuar com a leitura. Versículo 16 a 18. Portanto, não se lembrou de fazer misericórdia, está falando da outra pessoa. Antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição que lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Está reduzindo o teor das palavras, mas ainda está sendo duro. Assim como se vestiu de maldição com a sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas. O quê? A maldição que essa pessoa falara contra Davi. Como água e com seus ossos como azeite. O pedido de Davi é clamoroso, sincero, para que todo esse mal atinja essa pessoa. Essa pessoa, segundo Davi, ela não deveria receber misericórdia e essa pessoa deveria morrer. Esse pedido é resultado de que esta pessoa que fez mal a Davi não teve misericórdia de Davi, nem de outras pessoas. Então ele está sendo coerente e justo sob um ponto de vista humano, tá bom? Então a indignação de Davi, a ira sobre esse ponto de vista, ele não está errada para o seu raciocínio e sua forma de ver e da maneira como a sociedade avaliava essa situação. Então, o ponto aqui agora, nesse auge e ápice das palavras rudes de Davi, é que ele se torna alguém vingativo, com ódio, sedento de vingança e justiça, e ele está a segundos de matar, fazer mal, gritar, se tornar um agressor daquela pessoa se essa pessoa estivesse do lado dele, em frente dele. Então, qual é o caminho que Davi está percorrendo? Um caminho que todos nós passamos. Nós podemos imitar o nosso agressor se nós não encontramos justiça para com ele e podemos sermos agressores com outras pessoas mais indefesas, menos fortes e pessoas que podem receber de nós essas agressões como descarrego dessa questão emocional pesada que a raiva nos traz. E creio que vocês estão entendendo, né? Muitos de nós recebemos de outros, talvez porque fizeram mal para aqueles que estão nos fazendo mal. E nós podemos impedir que essa questão geracional continue ou que essa cadeia e corrente do mal seja quebrada, né? Através da ação e o poder do Espírito Santo. Então, se dependesse de Davi, ficaria resolvido com um raio caindo na cabeça daquela pessoa ou qualquer outra situação. Então, Davi se torna o agressor dessa pessoa, pode até sair para gritar, bater, ou inclusive pegar a espada e matar, ou esse sentimento pode ser transferido para outra pessoa. Então, assim como vimos na nossa primeira série, né, ele então passa a reproduzir a imagem de Satanás. Porque quem está por trás do caluniador, o mentiroso, o pai da mentira, o enganador, aquele que está usando o instrumento humano para ferir os filhos de Deus, para que esses filhos de Deus não admirem a Jesus e na sua dor e no seu sofrimento, eles possam admirar o agressor, possam admirar a sua própria dor e se tornem vingativos e repitam a sequência do mal, da maldição. Imitar a Jesus ou imitar a Satanás? Qual é a nossa escolha? Ok? Isso é tremendo, né? Então, o resultado, quando alguém nos rejeita, fala mal de nós, não nos respeita, como você tem reagido? Você rejeita, é indiferente, ignora, é rude, você menospreza os que te menosprezam. Como nós temos reagido? Mal com mal. Quando
você queira amar alguém, você é afetado pelos sentimentos que você está construindo com aquela outra pessoa. Se você sente ódio por uma pessoa que está te tratando mal, você vai ser carregado de sentimentos ruins. Então, às vezes, nós estamos centralizando os nossos pensamentos ou no abusador, ou no agressor, caluniador, mentiroso, ou em nós mesmos. E isso é um pecado. É um pecado por quê? Porque estamos, por um motivo justo, colocando alguém em primeiro lugar nos nossos pensamentos. Todos os dias nos lembramos, ficamos com raiva, matutamos, e como aquela pessoa ocupa o primeiro lugar dos nossos pensamentos, está ocupando um lugar que cabe apenas para Deus, e por isso é um pecado. E mesmo que soframos e seja injusto termos passado por essa situação, quando nós nos tornamos como Satanás, estamos também pecando, né? Imitadores dele. Então, quem é o centro? Né? Somos nós mesmos, o abusador. É, imagine o que Davi poderia ter feito com essa pessoa se ele era o rei de Israel. Se ele fez o que fez com Urias, ele poderia ter feito muito facilmente, poderia ter acabado com a vida dessa pessoa, porque não havia outra pessoa com mais poder, e ordem do que o próprio Davi. Só que o que nós vemos aqui já é a experiência de um homem que está amadurecendo, que está maduro na experiência do conhecimento de Deus, e ele está sendo sincero com Deus, sabendo que em Deus ele pode encontrar, ele pode ser acolhido. Porém, ele ainda está precisando ser transformado por esse Deus que ele já conhece, né? Então, aqui nós vemos como Ellen White vai falar a respeito dessa questão no livro Mensagens Escolhidas, a respeito das pessoas que oram. Muitos não oram, se sentem sob a condenação do pecado e acreditam que não devem buscar a Deus até que não tenham feito algo para merecer seu favor. Um pouco do que nós falamos no último estudo, né? Buscamos a Deus tal como estamos ou buscamos sermos mudados, transformados antes, da nossa maneira, para falarmos com Deus coisas que Ele gosta de ouvir, coisas que nós sabemos que deveríamos falar com Ele. Então, seu favor, né? é, não tenha feito algo para merecer o seu favor, ou até que Deus tenha esquecido os seus pecados. Olha a ilusão. Dizem, não posso levantar mãos santas diante de Deus sem ira ou dúvidas. Portanto, assim não posso ir. Desta forma, permanecem longe de Cristo e cometem pecado o tempo todo, pois sem Jesus não podem fazer nada além do mal. Quantas vezes nós pensamos em não ir para a igreja porque estamos com raiva, não participar da Santa Ceia porque não resolvemos aquele problema que está nos incomodando com a outra pessoa, que não somos merecedores, que deveríamos mudar. É, como eu sou honesto, eu estou triste, estou com a cara fechada, como que eu poderia ir assim para a igreja? Né? E tantas outras justificativas que nós podemos usar. Mas vejam, né? Quando na verdade estamos nessa situação em que nós precisamos de ir para o templo, precisamos de participar da Santa Ceia, precisamos do perdão de Deus, dessa transformação e dessa mudança. E isso está conectado com abrir o coração, como Ana, né? Chorou, se amargurou, fez um clamor, e como Davi, principalmente nesse estudo, ok? Então, nós vamos no sentido oposto daquilo que deveríamos. Precisamos buscar mais a Deus na igreja, no templo, ao lado dos queridos que também estão sofrendo, e em clamor, em oração, abrir o coração a Deus, como fez Davi. Então, essas são mentiras. Vocês concordam comigo? Né? Não buscar a Deus, pois ainda estou com raiva. Não posso orar a Deus porque estou sentindo algo que Deus não gosta que eu sinta, não se agrada. Embora Deus saiba o que está no nosso coração, né? O que nos muda é quando nossos pensamentos são colocados e nós transferimos a nossa carga espiritual a Ele. Vinde a mim os que estão carregados e sobrecarregados.
Quando nós cumprimos essa promessa pela fé, nós iniciamos um processo. Então, de que maneira nós ofendemos mais a Deus? Indo e mostrando uma imagem que Ele sabe que nós não podemos sustentar, ou quando nos afastamos dele, achando que precisamos voltar a Ele só quando estivermos mudado. Orar a Deus como Davi orou, ofende a Deus, falando mal, pensando em revidar, assassinar os outros, né? De tão terrível que pode ser essa raiva, apresentando a Ele toda a raiva, todo sentimento negativo a Deus. Isso será que ofende a Deus? Ou quando nos apresentamos, né, fingindo que nada está acontecendo para manter as aparências diante dele ou diante da igreja, né, para não fazer uma oração clamorosa e sincera no templo. Qual é a atitude que ofende mais a Deus? Aquela do fariseu e não a atitude do publicano, né? Então, já vimos que a sinceridade é a melhor opção, abrir o coração a Deus, todos os registros da nossa mente, como Jó fez, ok? Para que esse sentimento de raiva seja revertido. Vamos para o final do nosso estudo. O texto diz, ponto de virada, né? Já vamos chegar nele. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto que o cinja sempre. Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor e dos que falam mal contra a minha alma. Ou seja, tudo isso que eu falei, que ocorra com todos aqueles que me querem fazer mal. E em que momento vai ocorrer a virada? O ponto onde Davi muda na mesma oração a atitude. Será que o Salmo 109 vai terminar com palavras de ódio? Vejam, o auge, né, o pico do ódio é quando Davi muda de foco. Versículo 21. Mas tu, ó Deus, ó Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Aqui há uma confusão. Ele está se justificando, embora ele não tinha condições de se justificar, porque já estava sendo agressor, agressivo, imitando Satanás. Porém, ele em sinceridade passa a admirar a misericórdia de Deus. Ele já teve experiências com Deus, com a questão de Urias, o pecado, né? A traição, o adultério, o assassinato. Então ele sabe que Deus é misericordioso. Então quando ele começa a admirar a misericórdia de Deus, ele muda o foco e começa o ponto de virada na oração de Davi. Deus passa a ser o centro, não o agressor e muito menos Davi. A tua misericórdia é boa. Será que nós admiramos a misericórdia de Deus? Eu tento, pelo menos, sempre lembrar, e nas minhas orações, né, falar de quão misericordioso é o nosso Deus, porque essa é uma das bases para que nós possamos mudar, né, os nossos sentimentos que estão sendo levados a Deus em honestidade. Então, quando vemos ao próximo, o próximo é o problema. Quando nos vemos a nós mesmos, nós somos as vítimas. Quando você pensa em tudo aquilo que injustamente fizeram com você, essa é a fonte do problema. Quando nós vemos a Deus, nós vemos que Ele é perdoador, amoroso e Ele pode trazer libertação para nós. Pois já aconteceu a virada, né? Estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. O que ocorreu agora? Ele despejou tudo, admirou a misericórdia de Deus e agora ele está reconhecendo que está ferido. Talvez esteja nessas palavras, no momento que elas aconteceram, né? Ele chorou, abrindo o coração em tristeza a Deus. Então, os passos dessa mudança é a raiva, a fúria, a honestidade, desejo de vingança e justiça própria. O auge na nossa oração deveria ser olhar para Deus que é misericordioso, para com os justos, injustos, ímpios e pessoas crentes. E depois, de fato, falar da nossa dor, do nosso sofrimento. Quanto nos magoou, quão triste nós estamos por aquela pessoa ter feito aquilo. Ok? Esse slide nós trouxemos da nossa primeira série, você pode dar uma olhada lá também.
Qual é um princípio que nós podemos utilizar em nossas orações? Podemos falar com Deus sobre nossos pensamentos e sentimentos negativos. Vejam essas palavras, tentem lembrar. Imediatamente, abertamente, honestamente e continuamente, para que nós cumpramos aquela promessa de Cristo. Vinde aqueles que estão sobrecarregados. O meu jugo, o meu fardo é leve, ok? Então, quando fazemos de Jesus o nosso centro, ele pode transformar nossa carga e torná-la leve. Ele pode trazer perdão e transformação. O capítulo vai terminando, nós vamos ao fim do nosso estudo também. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. Ele está sendo honesto sobre o que ele está sentindo. O foco não é mais o agressor, agora é Deus e ele contando tudo que ele sente. Nós somos transformados pelo que contemplamos, não é? Já vimos isso na nossa série anterior. Então, toda mudança começa com a admiração do caráter de Deus. Quando sentimos tudo negativo, né? Esses sentimentos se desmoronam, são eliminados, são queimados, são estraçalhados diante da presença de Deus. É simples assim. Então, o segredo está em sermos honestos com Deus. Somente quando olhamos para Cristo podemos nos conectarmos com as suas feridas e sermos libertos. De nada adianta saber sobre a veracidade da Bíblia, conhecimento sobre Jesus, história, profecias, se não temos prática e relacionamento com Cristo, com aquele que veio para nos salvar. Terminando o texto, ajuda-me, ó Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos e alegre-se o teu servo. A tonalidade mudou, eu estou também intencionalmente mudando ela, porque creio que Davi já está exausto, cansado, e ele continua dizendo: vistam-se os meus adversários de vergonha e cubram-se com a sua própria confusão, como uma capa. A escolha de Davi não foi buscar justiça própria. Ele poderia ter pego a espada, mandar matar através de alguns soldados. Ele escolheu orar. Ele escolheu acreditar na misericórdia de Deus, ok? Ele preferiu ser sincero com Deus do que buscar a justiça própria. Como nós reagimos? O que nós faríamos? Vejam que é um processo, a mesma oração define um processo. Início, auge, né, das palavras rudes, sentimentos negativos, e depois uma descida de paz, alívio, transformação e perdão por parte de Deus. E vejam como termina esse processo. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão. Você louva quem você admira. E você é transformado por aquilo que você admira. Certo? Então, Davi está no início falando de louvor e no fim da confiança que ele tem nesse mesmo Deus. Pois se porá à direita do pobre para livrar aos que condenam a sua alma. Qual é a emoção final daqueles que levam a oração a Deus? A raiva, depois vem a tristeza, um coração triste, ferido. Louvor. Por isso que na nossa igreja, quando nós vamos, e quantas vezes já aconteceu comigo, né? Eu abri o coração a Deus, chorei, algumas pessoas perceberam, em outras situações nem perceberam, por diversas situações. Depois veio um sentimento de paz, gratidão e a vontade sincera de cantar a Deus, louvar a Deus, exaltar o nome dele com melodias e cantos, junto com irmãos meus, que eu não sei quais são as suas lutas, mas eu sei que eles também estão passando por suas dificuldades. Vamos recapitular então nosso estudo. Então, nós precisamos, entre aspas, mostrar nossos pensamentos a Deus através das nossas palavras em oração, ou através mesmo de pensamentos. Apreciar a misericórdia de Deus e expressar a dor tal qual ela é
está sendo sentida na nossa alma. E então pedir perdão a Deus para que isso não corroa, não nos faça mal. Reter esses pensamentos vão corroer nosso sistema imunológico, nossa vida espiritual, mental e física. Quando nós descarregamos e passamos esse fardo para Jesus, nos livramos de doenças emocionais, mentais e físicas. Mais uma maneira de entendermos os princípios que estão em Salmos 109, o princípio da honestidade. Por que devemos esconder algo de Deus se Ele sabe tudo? Mas nós precisamos falar com honestidade com Ele, não é para Ele saber, é para nós abrirmos nosso coração a Ele. Segundo princípio, somente Deus pode substituir a raiva pelo perdão. Não há solução. Não há solução. É, ajudas, obviamente, podem ser terapias, tratamentos, conversas. Nós estamos eliminando, nunca faremos isso, né? A busca por profissionais da área, ok? Mas o que estamos dizendo é, na essência, o que nós precisamos é o perdão de Deus. Então, Deus passa a ser o centro, não eu, não o agressor, não é o método, e a cura, outro princípio, não depende da mudança dos outros. Eu não posso esperar que o outro receba justiça, morra, eh, seja revidado, alguém faça isso com ele como ele fez comigo, ele venha pedir perdão, essa pessoa reconhece o que fez? Não. A cura não depende da mudança dos outros, tá bom? Esses são os princípios que nortearam a ação de Davi. Então, Davi escolheu ser honesto e não fazer justiça. A oração não é uma expiação pelo pecado. Não possui em si mesma nenhuma virtude ou mérito. Todas as palavras floreadas de que possamos dispor não equivalem a um único desejo santo. As mais eloquentes orações não passam de palavras ociosas se não exprimirem os reais sentimentos do coração. Mas a oração que provém de um coração sincero, quando se exprimem as simples necessidades da alma, da mesma maneira que poderíamos em favor a um amigo terrestre, esperando que o mesmo nos fosse concedido, eis a oração de fé. Deus não deseja nossos cumprimentos cerimoniais, mas o articulado grito de um coração quebrantado e rendido pelo senso de seu pecado e indizível fraqueza, que alcançará o Pai de toda misericórdia. Qual é a ferramenta espiritual pela qual nós podemos lidar com a solução da nossa raiva? A oração. Em Salmo 109, né? Davi demonstrou a ira do versículo 4 ao 16, despejou toda a carga sobre Deus. Ele falou de tudo que ele sentia. No versículo 22, a inspiração só ele talvez em outros momentos orou e falou mais da sua dor, mas ele foi sincero, falou do que ele sentiu, quão magoado ele estava. E depois, nos últimos versículos, veio o louvor, o reconhecimento da misericórdia de Deus. Temos ferramentas espirituais poderosas, temos a experiência de outros que funcionou, foram mudados e transformados, e a partir daquele momento viram os outros agressores de uma maneira diferente. E creio que Deus nos fará muitas surpresas, né? Porque agressores e agredidos, um dia nos encontraremos lá no céu pelo perdão que nós podemos obter, né? Em Deus através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nosso bom Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de explorarmos uma história muito comovente de um homem que sofreu injustiça, mas agradecemos, Senhor, porque os passos dessa oração são mostrados para nós. Que possamos ser honestos com o Senhor sempre, que possamos falar das nossas tristezas, mágoas, e possamos terminar, Senhor, com
um louvor reconhecendo a tua misericórdia, agradecendo o teu perdão, a mudança e transformação que é possível através da maravilhosa graça em Cristo Jesus. Abençoe cada pessoa que ouviu, está ouvindo e ouvirá esse material, para que encontre também esse conforto e que todos nós possamos sermos libertos, substituindo raiva, ira, por sentimento de paz, perdão e bem para aqueles que nos fazem mal, de maneira que estejamos blindados de agressões futuras, situações que nós não controlamos, assim como Jesus foi ferido, foi maltratado, nós possamos nos alegrarmos também quando de maneira injusta as pessoas nos perseguirem, nos tratarem mal, porque seremos semelhantes a Cristo. É o nosso alvo maior. Aos poucos, muito longe dessa realidade, mas confiamos nesse maravilhoso poder. São bênçãos que nos pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.